Então, hoje, né, primeiro bem-vindos aí, né, a nossa retomada de aulas, apesar de ser remota, né, para alguns tem uma vantagem, né, fica mais à vontade em casa, mas a gente perde um pouco do contato da nossa sala, né. Então, espero que estejam todos bem aí. Hoje nós vamos fazer uma pequena apresentação para vocês conhecerem um pouquinho quem nós somos, né? Né, o professor Deni, o professor Ítalo que está aí, para vocês poderem nos conhecer, saber um pouquinho da gente, saber o que nós estamos pretendendo com a disciplina, tá? Ah, professor Ítalo, eu não lembro se você vai dar mais alguma aula no terceiro ano, eu tenho mais uma disciplina com vocês, né? Então a gente vai se ver também na quarta-feira. Você também tem aula com eles também de outra, não tem, ô Ítalo? Isso, é redes de computadores. Na verdade, eu já dei aula para eles ontem. Deu? Ah, então eles já te Foi. conhecem. Aham. Então, a gente também vai estar se vendo na quarta-feira em LDW, tá? E a gente vai passar uma ideia do que nós vamos estar vendo em ISA, tá ok? Nós vamos ter algumas limitações, depois a gente vai entrar em maiores detalhes em função de nem todos os alunos terem acesso a computador. Então, a gente fez algumas adaptações aí. Vamos ver se até o meio do ano a gente tem alguma mudança e pelo menos permita que a gente consiga ou parcialmente utilizar os laboratórios, que daí facilita a segunda perna, vamos dizer assim, do nosso estudo, para a gente ir para a parte mobile, tá? Mas daí eu entro mais detalhes quando a gente estiver fazendo uma apresentação maior aí da disciplina para vocês, tá ok? Então, deixa eu. Hoje, tá? A gente está fazendo essa aula síncrona, mas nós costumamos deixar as nossas aulas gravadas. Então, vocês vão ter as aulas no ECAD e a gente monta de ou toda semana ou a cada 15 dias, vai depender da demanda. A gente fica disponível uma a duas aulas aqui para sanar dúvidas, esclarecer problemas, fora os contatos no grupo, né? Eu já criei o grupo, já vi que muitos já entraram no grupo do WhatsApp, que pode ser utilizado para vocês tirarem dúvidas no momento que vocês estiverem fazendo o exercício, estiverem praticando a aula que foi passada, tá? Eu costumo estar quase que o tempo todo online, né? Eu também trabalho com a parte de informática, fora também ministrar aula. Então, eu estou praticamente o dia inteiro conectado. Então, eu costumo responder de forma rápida, com exceção de sábados, domingos e feriados, tá? É, Nada impede de vocês mandar mensagem, mas pode ser que eu não responda de imediato aí não, tá? Daí eu me reservo a poder responder na segunda-feira, tá certo? Mas às vezes eu também respondo, tá? Então, assim, são esses os canais que nós vamos estar usando. Então, esta aula nesse modelo só vai acontecer como plantão depois. E aí a gente vai ter as aulas gravadas, vocês vão acompanhar os vídeos, vão ter as atividades e nós vamos estar disponível para que vocês possam estar sanando todas as dúvidas de vocês, tá ok? Então eu vou compartilhar minha tela para vocês. Então, a disciplina, né, é Introdução a Sistemas Embarcados e Automação, tá? O objetivo principal dela é, é atuar, ou aprender a programar. No caso, a gente focou mais no mobile,
tá? Teve um período que o pessoal trabalhava inclusive com um pouquinho de Arduino, mas é uma tecnologia muito legal, mas você teria que trabalhar com algumas linguagens que nós não apresentamos, não lidamos no início, né, no curso. É, apesar de ser uma situação bem bacana de trabalhar, não é o que você hoje encontra maior foco ou maior disponibilidade em termos de mercado de trabalho, tá? Então a gente resolveu, a gente conversou, nós estamos focando mais a parte mobile, que o mercado é mais amplo, mas nada impede depois, com o conhecimento que você adquirir, você acabar usando isso para o que a gente chama de sistemas embarcados. Hoje o Arduino é o mais utilizado porque ele é uma ferramenta de baixo custo, tá? Se eu não me engano, o kit inicial dele está em torno de 120, US$ 150. Hoje o dólar está alto pra caramba, mas se eu não me engano é essa faixa, tá? E diferente de um computador hoje que você vai pagar bem mais do que isso, e ele na verdade é um computadorzinho básico e você pode colocar alguns recursos. Se alguém se interessar depois, pode até pesquisar. A gente tem alguns no Instituto que, de repente, né, vai que liberam lá. A gente pode até depois mostrar para vocês verem como é que funciona. É, ele faz parte de um segmento da parte de informática que o pessoal chama de IoT, né, que é o Internet das Coisas. Então ele vira o controlador básico para você, por exemplo, fazer inclusive a tal das casas inteligentes. Mas todos esses recursos são sempre controlados pelo celular. Então, na verdade, você, apesar de estar usando também um Arduino, um Raspberry, você vai também ter que ter aí a programação feita no celular, tá? Então, a gente acaba entrando também nesse segmento com essa parte. Eu vou deixar aqui agora a palavra para o professor Ítalo, se ele, né, para ele poder se apresentar. Se ele já se apresentou para Opa. vocês, de repente ele, né, mas Bom está dia, aí. pessoal. Falar aqui um pouco sobre mim agora, certo? Ontem foi uma breve introdução, né? Eu acabei começando o assunto que seria avaliação e tal, mas e não falei sobre mim, certo? Mas meu nome é Ítalo, certo? Vou estar com vocês agora em rede de computadores nessa matéria de ISA e tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou bacharel em sistemas de informação e tenho mestrado em ciências da computação, certo? Minha experiência profissional, eu comecei lá no superior ainda, quando estava fazendo a faculdade, fiz estágio na área de redes e suporte, certo? Ou seja, a área de infraestrutura, né, na informática. E depois já parti para fazer um mestrado e não consegui mais manter a rotina de trabalho, né? Por causa do mestrado, muito puxado e tal. E aí fiquei só estudando. Depois do mestrado já entrei para docência, certo? Para ensinar, né? Nas faculdades, nas escolas. E eh, durante meu período de docência, né? Eu trabalhei, eu acho que foi em duas faculdades. Foi em duas faculdades e logo depois entrei aqui no Instituto Federal, né? Então, basicamente, a minha história profissional e acadêmica se resume acho que até entrar aqui uns 3 anos, né? Que foi o tempo que eu fiz o mestrado e consegui entrar aqui para ficar lecionando aí para vocês, certo? E aí espero que o aproveitamento, né, nas disciplinas que a gente tiver junto, tanto ISA como rede de computadores ou qualquer outra aí que vocês tenham no curso, né, seja muito boa, tanto para nós como professores, tanto para vocês, certo?
E vou passar aqui a palavra agora para o professor Denis. Obrigado, Ítalo. Agora vamos lá, né? Quem eu sou, né? Bom, eu costumo começar me apresentando por aquilo que eu acho que mais me define e me norteia, tá? Então, eu sou cristão, eh, batista, para ser mais específico. Então, minha postura e meus comportamentos são regidos pela minha crença, tá? O que eu fiz, né? Qual é a minha formação acadêmica? Eu tenho uma formação acadêmica meio maluca, tá? É, condiz um pouco com o meu jeito também. Eu fiz técnica em mecânica quando eu estava estudando, não existia técnica em informática ainda, né? Então me formei como técnico em mecânica. Depois eu fui para a faculdade, mas eu já estava começando a mexer com informática. Mas era um negócio interessante, nós estamos falando aí de quase 40 anos, tá, gente? Ah, eu sou originalmente de Taubaté, então lá na nossa na universidade que tinha lá, a Universidade de Taubaté, o curso de formação era o que a gente chamava de técnico, o tecnólogo hoje, só que o reconhecimento dele como um curso superior era muito pequeno, não é o que acontece hoje, né? E, e como eu já estava dando aula num curso de informática, eu dava aula para vários alunos da faculdade, porque eles reclamavam que não aprendiam na faculdade. Então eu fiquei meio assim de fazer na faculdade um curso que eu já estava percebendo que o pessoal ia lá ter aula comigo, né? Aí o que aconteceu? Eu fui tentar ver uma outra opção, tá? A minha outra opção seria fazer é, no ITA. O ITA também tinha o mesmo tecnólogo, tá? Então minha outra opção seria fazer o ITA. E mas também era o mesmo problema. Aí, a única faculdade mais próxima era na Unicamp e meu pai não tinha condições de pagar, não a faculdade, porque ela era gratuita, mas eu teria que morar em Campinas, né? Então eu acabei fazendo uma opção meio maluca também, porque eu via na hora que a gente estava não só ensinando, eu também já trabalhava com informática, a dificuldade de muitos dos meus colegas na hora de desenvolver sistemas de entender empresa. Então eu fui e fiz faculdade de Ciências Contábeis. Então eu sou teoricamente bacharel em Ciências Contábeis. Não cheguei a atuar especificamente como contador, mas já cheguei a dar algumas aulas sobre auditoria, sobre fiscalização contábil. E depois que eu me formei na faculdade, eu fiz um curso mais específico. Eu já trabalhava na área, muita coisa do que eu aprendi em informática foi nos meus estudos, lendo livros, não tinha o que a gente tem hoje, né? YouTube, vários cursos online, então a gente buscava outros tipos de informação e muito livro, sempre li muito, desde pequeno. Isso é uma característica, tá? Então eu sou nerd, né? É, eu juntava a minha mesadinha ou o dinheiro que eu tinha, que eu arrumava trabalhando para comprar livros. Eu tinha tenho ainda, né? Eu gosto muito de história militar, então eu ia na biblioteca, na livraria para comprar livros da Rennes para poder, né, fazer esse meu hobby. Então, ah, aí eu fiz, né, depois desse aí eu fiz o específico, foi uma especialização, aí sim, na área de informática, né, me especializei em processamento de dados, com ênfase em análise de sistemas, esse é o nome do curso, e eu tentei fazer o mestrado. Eu comecei a fazer o mestrado também, de novo, né, eu dei uma fugida, em automação industrial, tá, trabalhando principalmente com a parte de visão computacional. Infelizmente também na época por questões financeiras eu precisei parar, mas o fruto da minha dissertação, que eu acabei não publicando, não terminando, mas eu publiquei essa dissertação, uma editora, né, na verdade europeia, alemã, ela publicou como e-book,
E recentemente, na verdade, esse ano, eu fui procurado por uma outra empresa que avaliou o meu projeto, meu trabalho, né? E estavam querendo publicar. Mas aí tem também Brasil, né? Você precisa participar também com recursos para eles poderem fazer. Mas eu fiquei muito contente que o meu papel, meu livro, né? Vamos dizer assim, foi até bem pontuado e tal. Mas eu não consegui concluir o mestrado. Mas eu tenho uma pretensão ano que vem, junto com a professora Marilene, a gente iniciar um mestrado na área aí de informática. E recentemente, né, como todo mundo olhava assim para mim e falava, oh, mas você não é formado na área? Eu resolvi e fiz o curso de ADS do próprio IFE, tá? Então, eu fui aluno também durante um tempo do próprio IFE aqui. Tô para pegar agora, eu pedi a colação de grau, né, recentemente. Então, agora eu devo também ter um diploma de tecnólogo como analista de desenvolvimento de sistemas na área de informática, tá? Então, minha formação acadêmica ela é bem, não é muito tradicional, né? É bem maluca aí. E a minha experiência na área? Bom, eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Um professor meu olhou para minha cara e falou: Você serve para isso. Ele tinha um cursinho. Eu fui dar aula de física, química e matemática para o pessoal que fazia concurso principalmente para entrar na academia militar, né? Na época você podia entrar no primeiro ano do ensino médio, então eu dava curso preparatório, né? Era desse meu professor e eu trabalhava lá para ele. Então eu comecei a dar aula com os 16. E depois com 18 eu passei a dar aula também de informática, num lugar que eu comecei a trabalhar. E aí não parei mais, tá? Eu dei aula também na faculdade, depois que eu me formei na parte de ciências contábeis, eu dei aula na própria Unital para a turma de contabilidade e administração. Depois eu entrei na Unital também para dar aula na parte de informática. Então eu dei aulas lá durante um bom tempo, até vim para cá. Tá? Eu vim para cá para dar aula na Faculdade de São Sebastião, em 2009, se não me falha a memória. Foi quando abriu. Não, antes disso, desculpa, foi 2005. Aí, 2007, abriu aqui o IFE. Eu entrei como substituto 6 meses, prestei concurso e passei, né? E aí eu comecei a dar aula no instituto, tá? É interessante que foi o primeiro concurso que eu fiz para professor da rede pública. Eu nunca tinha dado aula na rede pública. Em Taubaté eu dava aula na faculdade e em colégios lá, técnicos, né? O IDESA, para quem já ouviu falar lá de Taubaté. Dei aula há muitos anos. E então eu estou aqui no IFE desde 2007 como substituto, 2008 eu entrei como efetivo, né? Atualmente eu também estou assumindo a coordenadoria do curso de web, tá? Então eu já tenho aí 41 anos de experiência na área acadêmica, tá? Bastante chão. E profissionalmente, né? O que eu fiz? Eu comecei um pouquinho mais tarde, tá? Eu comecei a trabalhar mesmo, com desenvolvimento aos 18 anos. Né? Era bem legal, depois vocês procuram aí, vocês vão achar umas fotos deles no Google. CP500 era a máquina que a gente usava para trabalhar, equipamento da Prológica. Tá? Um telão verde, não tinha tela colorida, tá? Não tinha essas coisas bonitas que a gente consegue ver hoje. Era só verdão. Então os torcedores do Palmeiras aí vão gostar. Tinha umas alternativas que surgiram depois que era horrível. Uma era âmbar, que era um nome bonito para laranja, e branco. O branco era legal, né? Na verdade um cinza, né? Um branquinho, um cinzinha mais fraquinho. Esse era a melhor que tinha para a gente trabalhar, né? Mas a mais comum era a verde, então comecei a trabalhar no CP500, eu desenvolvia sistemas. Minha primeira linguagem de desenvolvimento foi o Basic. Depois eu aprendi COBOL, que fiz questão de esquecer. COBOL é
horrível como trabalho, ele tem uma frescura muito grande. Se você não puser na coluna correta, ele dá erro dali para baixo, era umas doideiras. Eu não sei hoje, que nem modernizaram a linguagem e tal. Ele é muito usado ainda em alguns sistemas de banco, né, que ainda existe, o pessoal mantém, né, não, não trocam, né, o custo para trocar o sistema é muito alto. Mas eu aprendi COBOL e depois foi. Então eu aprendi várias, trabalhei com várias linguagens, trabalhei com Delphi, tive uma empresa, desenvolvi vários sistemas, eu tenho no meu hall de sistemas desenvolvidos aí, com direitos autorais, em torno de uns 40 sistemas, tá? Na época, depois disso, nesse meio tempo, eu conheci a professora Marilene e a gente acabou se casando, então a gente também trabalhou junto. Então a gente tem alguns sistemas que nós desenvolvemos juntos, né? Eu desenvolvi muita coisa em Clipper, podem procurar aí, uma linguagem não é visual, e depois eu fui para o Delphi, depois C Sharp, ASP.NET, mexi um pouquinho e estou voltando a mexer com Java, né? Também faço algumas coisas em Python e a parte de web, né? HTML, CSS, JavaScript, PHP, né? E também na parte web a gente usa React, que é uma das coisas que vocês vão aprender, e o React Native é para a parte mobile. Tá? Atualmente estou começando a dar uma olhada no Flutter, que é uma opção que a Google criou como concorrente para o React Native na parte de mobile. Tá? Então essa é a minha experiência também profissional. Né? Eu acho que dá para transmitir alguma coisinha, ajudar em alguma coisa aí para vocês, né? Principalmente quem for querer seguir carreira. Fora isso, eu tenho algumas características interessantes, né? No sentido, é, como eu comentei, eu adorava história militar. Então, há mais de 10 anos, acho que vai inteirar 15 anos, eu faço parte de um grupo que a gente estuda história militar, chamado Clube dos Generais, né? A gente são um bando de doido que gosta de sentar e conversar sobre história militar. Nosso foco é mais no século XX, mas a gente estuda todo tipo de história militar. Coisa de nerd, né? E, como um bom programador, eu também sou gamer, tá? Então, eu também, de vez em quando, bem de vez em quando atualmente, porque não tem sobrado muito tempo, eu também jogo. Servi sim, Marcos. Eu fui voluntário, na verdade. O pessoal pode achar que, cara, ele é maluco, cara, né? Mas eu fui, eu tinha uma ideia de servir carreira militar, mas algumas coisas da vida da gente, né, muda e eu acabei caindo no outro ramo, tá? Que eu jogo? Atualmente eu tenho jogado mais aqui em casa porque a professora Marlene também adora joguinho. É, e os meus filhos aqui, né? Meu filho e minha filha, a gente joga Left 4 Dead em grupo. Mas individualmente, assim, eu curto uns jogos de estratégia, tá? Hearts of Iron. De vez em quando eu jogo um War Thunder da vida, ou um World of Blitz, para dar umas detonadas na moçada. E eu tô voltando, porque eu sempre joguei também simulador de voo. Quem conhece o IL-2 Stormovik, e faz muito tempo que eu estou afastado, eu tenho voltado devagarzinho para jogar. Inclusive fiz parte de grupos, a gente jogava contra os gringos num jogo chamado Warbirds. Minha vida de gamer é grande, cara. Isso na época que não tinha banda larga aqui no Brasil, né? Então vocês imaginam, a gente jogava de madrugada no domingo para poder pegar a conexão legal, né? Era interessante. A gente detonava a gringaiada aí no jogo. E é isso. Bom, o que nós vamos ver na disciplina? Dentro do universo do React tem muita coisa envolvida, tá? E principalmente do React Native.
É, qual a diferença, tá? Depois eu vou falar mais do nascimento do React para vocês, mas o React em si, ele é um framework para desenvolver soluções web. O React Native, ele é um framework para desenvolver aplicações mobile. Então, por que chama de native? Que apesar de eu usar um JavaScript para poder desenvolver, ele, esse framework, né, ele gera a aplicação nativa. Então, ele vai rodar no teu celular como se fosse desenvolvido para ele. Qual é o grande problema? Se a gente for falar em. Atualmente a gente tem dois grandes grupos, tá, gente? Antigamente tinha, alguns anos atrás, aí tinham três. Ou você trabalha com Android, né, que é o que pega a grande maioria dos celulares, ou você trabalha com iOS, que é o que pega os celulares da Apple. Há algum tempo atrás a gente tinha o Windows Mobile, que era uma versão do Windows para celular, que eu acho que só a Nokia que usou, tá? Eu não lembro de mais ninguém que tenha usado. Eu cheguei a ter um celular desse. O sistema até que era muito bom, não era ruim não. Mas como só ficou com o pessoal da Nokia e acabou não emplacando muito, então não se fala nem mais nele. Então hoje você tem o Android e você tem iOS. No Android, se você for desenvolver especificamente para ele, você tem que usar a linguagem Java. Não é JavaScript, é Java, tá? Ah, e aí, para o iOS, você tem que usar uma outra linguagem chamada Objective-C, tá? Então tem uma linguagem chamada C e alguém criou uma derivação dela chamada Objective-C, que é usada pelo iOS. Então, para desenvolver especificamente para ele, você teria que estar usando Objective-C. Então, você teria que estar trabalhando, ou se você fosse desenvolver para uma solução para rodar nesses dois mundos, você teria que programar duas vezes. Tá? Se eu lembrar, há algum tempo atrás, que tinha o Windows Mobile, você tinha que fazer três. O mobile você trabalhava com C Sharp. Então teria que trabalhar, desenvolver em três vezes. Então começou uma busca para você ter que fazer isso uma vez só. Então a gente tem algumas soluções que a gente chama de híbridas. Inclusive alguma delas você desenvolve como se fosse uma página, né, web mesmo, HTML, CSS, JavaScript, essas coisas. Você faz uma página e aí o aplicativo ele meio que converte para ele funcionar como se fosse uma app, mas ele é uma página. Aí se tem o PhoneGap, que trabalha dessa forma, tal. E só que se foi buscar algo que não fizesse isso. Então saíram algumas soluções. Tem uma que você trabalha com C Sharp, que é o Xamarin, tá? Eu cheguei a fuçar muito pouquinho com ele, que ele acaba gerando depois o código para cada uma das plataformas. Na época tinha as três. E depois também começou a surgir o React, essa versão React Native, que ele faz isso. Então eu programo em JavaScript e ele gera para mim o resultado, tanto para colocar rodar no Android como para poder rodar no iOS, tá? Então eu consigo com uma programação fazer um projeto para as duas plataformas e como ele converte, ele roda como se desenvolvido na linguagem original ele fosse. Por isso que vem o native ali, tá? E a solução que eu comentei com vocês que está saindo aí da Google, que é o Flutter, ele usa uma linguagem que chama-se Dart, também tem a mesma ideia, tá? Você desenvolve usando ele e ele gera código nativo para as duas plataformas. Então isso facilita muito para quem quer trabalhar, quem quer desenvolver, tá? O React ele trabalha com o JavaScript na versão dele que é o ES6. Nós vamos começar a ver o JavaScript padrão, depois a gente vai ver o ES6 que muda a parte de sintaxe, tá? O Emacs 6. Não está na versão 6, tá? A gente fala 6 porque foi ela que, na verdade, direcionou algumas mudanças, mas se eu não me engano, ele está na versão 8 atualmente,
mas ninguém fala ES8, é ES6, é a forma padrão da gente já tá falando. O JavaScript não tem nada a ver com a tal da linguagem Java que eu comentei, tá? Isso foi uma questão de marketing na época. O Java estava despontando, mesmo problema, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Eu gosto muito de pôr vocês no contexto da coisa, pra vocês entenderem por que, que as coisas acontecem. É, quando eu trabalhava, você desenvolve sistemas, você desenvolvia, por exemplo, para desktop, sempre mandou o Windows, né? Ah, e você tava o Linux surgindo para pegar e você tinha sempre aquele grupo que usava os Macintosh, os Apple da vida, que era o iOS ou o macOS, né? Então, você tinha que, para você desenvolver em cada sistema, você teria que desenvolver naquele sistema. O mesmo problema que eu citei aqui da parte mobile. Quando começou a surgir o problema da internet, e não o problema da internet, a internet surgir e você poder ter para outras coisas, você começou a ter que desenvolver para muitas plataformas. Então você pegava um programa que você tinha a ideia de criar, você tinha que programar em cada uma delas. Então você imagina, eu vou escrever um programa, eu escrevia em Windows, escrevia ele para rodar no Linux, escrevia ele para rodar no Macintosh, escrevia para rodar em de repente uma plataforma diferenciada. Então você tinha um retrabalho enorme. O Java nasceu primeiro para atender um conceito que há muito tempo se vem surgindo da ideia das casas inteligentes. Ele era para rodar em dispositivos eletrônicos e eles pegaram essa ideia e levaram para a computação. Então eu trabalho em Java, monto em Java, só programa em Java e ele roda em qualquer máquina. E isso ganhou uma força muito grande na época. E esse script, que na verdade ele roda no navegador, né? Tinha o nome de ActiveScript, tá? E eles resolveram aproveitar aquela pegada de marketing de Java e chamaram ele de JavaScript, era o novo nome. O negócio não é que tem derivação, mas é que aproveitaram o marketing da época, tá? Então, uh, eles fizeram isso. Então, o JavaScript, ele roda no navegador, tá? Então, ele roda internamente dentro do navegador. Hoje, com uma ferramenta que dá suporte chamada Node, o Node.js, você consegue fazer ele rodar também no servidor. Então, atualmente, se eu aprender muito bem JavaScript, eu desenvolvo front-end, ou seja, a cara da minha página. Lógico, tem que ter um pouquinho de HTML e CSS aí de conhecimento. Desenvolvo o back-end também e eu uso ele para mobile. Então você consegue atender uma ampla gama de soluções. Então é muito legal nesse sentido. Então, o JavaScript é uma linguagem muito interessante. Não é bem uma linguagem de programação, tá? Dentro do formalismo acadêmico, ele é um script, ele não é uma linguagem, mas a gente acaba no dia a dia, no mercado, você fala linguagem e você programa em JavaScript. Então, ele acaba sendo uma ferramenta extremamente interessante. O que eu estou mostrando aqui, né, para vocês verem? Esse NPM é um pacote de gerenciamento que vem dentro do tal do Node.js que eu citei. Então, quando você trabalha, o que acontece? O React ele carrega um monte de funcionalidades. E você fica controlando quando isso atualiza, quando isso melhora, você fica maluco. Então, o NPM e o YARM, que é o outro que eu pus aqui para vocês, são dois pacotes que você usa para gerenciar o teu sistema. Então, você não precisa se preocupar em ficar atualizando informações individuais. Com esse uso de recursos, você faz ele atualizar para os mais recentes automaticamente. Então, quando a gente trabalha com o React, a gente acaba usando essas ferramentas para nos ajudar, ok? O Expo, o Gemini Motion e o Android Studio são ferramentas que a gente usa para emular o nosso ambiente, para você não ter que, por exemplo, pegar o teu celular, programar e jogar o programa aqui e rodar, né? Porque às vezes você pode ter feito coisa errada e danificar algo. Então a gente tem o Android Studio, como o nome diz, é um ambiente de programação pro Android, tá? Você programa diretamente para o Android, aí a linguagem dele de uso é o Java.
a nossa pretensão usando ele não era nem trabalhar com Java, mas só usar o emulador, que ele simula e você tem um celular na sua tela de computador. Era essa a nossa ideia original aí dentro da linguagem, tá? Dentro da disciplina. Ele é uma ferramenta extremamente pesada. Então, se alguém em casa fala assim, vou instalar o Android Studio. Se você tiver menos de 8 GB de memória na tua máquina, nem pense nisso, tá? 4 GB você não vai conseguir rodar ele, vai ficar extremamente lento. Então, ele é uma ferramenta interessante. A gente às vezes só usa o SDK para ele gerar o meu final para Android, mas a gente nem usa ele. O Gemini Motion é um que emula, então esse é legal, que você pode usar para ele simular o teu celular sem ter o celular, né? E aí você trabalha com ele para simular o teu celular. Então ele faz o papel do emulador do Android. Então a gente só usa o Android por causa do SDK, que eu preciso para gerar o pacote final, e uso o Gemini para simular o meu celular para ver se está tudo certo. O Expo também é a mesma coisa, tá? O Expo ele simula o celular. A vantagem também do Expo é que você pode instalar ele no celular e aí você montou o teu programa, você faz o programa aparecer aqui sem precisar instalar efetivamente no teu celular. Então, se tiver algum erro, ele evita de acontecer problema, danificar o aparelho e você consegue testar a sua aplicação. Então, essa é a ferramenta que a gente usa, né? E aí o próprio React que a gente usa para poder desenvolver, tá? O que? Aplicações mobile, tá? Bom, deixa eu dar uma ideia melhor do que é o nosso React, só para vocês entenderem também. Se alguém tiver pergunta, pode me mandar no chat e aí eu vou respondendo. Qual é o grande problema, tá? Vamos lá. O React ele nasceu para resolver uma solução ou um problema web, tá? Basicamente, quando a pessoa desenvolvia, criava o front-end, tá? Depois eu entro num detalhe uma hora aqui, né? Criava o visual, ele usava o quê? Ele usava HTML, CSS, que vocês viram lá no primeiro ano, né? Alguma coisinha de JavaScript para dar uma animação na página, para dar uma dinâmica na página, e tudo isso tinha uma regulamentação, tá? O W3 Consortium, que é um grupo de empresas que cria a regulamentação de como que tem que funcionar as coisas na internet, regula o que o HTML tem que ter, regula o que o CSS tem que ter e muitas vezes o que o JavaScript deve fornecer. E os navegadores, teoricamente, deveriam cumprir isso. Só que é interessante que muitos cumprem parcialmente, outros não cumprem tudo. Então, às vezes, alguns recursos HTML ou CSS não funcionam em todos os navegadores. E JavaScript também, tá? Então, por isso que muitas vezes você testa em mais de um navegador, você tem essa preocupação. E aí, o que vai acontecendo? Você tem que pegar, cria a tua plataforma, você cria a tua solução, aí você abre no Safari, abre no Opera, abre no Firefox, abre no Chrome, abre no Explorer que tem um monte de versão, agora tem um Edge, aí você ficava maluco tentando fazer e testar e ver o comportamento, não funcionava bem nesse, naquele, e aí você tinha que ficar fazendo uma série de ajustes, né? Isso era bem chato, bem complicado. Então, o negócio piorou quando você começa a ter o que a gente chama de responsividade, ou começa a ter telas diferentes, desktop, que muitas vezes hoje tem telas maiores, um notebook, tela menor, tablet, smartphone, e muda o tamanho das telas, aí o meu site tem que se adaptar àquele tamanho de tela, porque senão fica um negócio minúsculo. E isso tudo começou a criar para desenvolvimento uma série de, vamos dizer assim, aspas, dores de cabeça. Então, surgiu duas vertentes aí básicas de desenvolvimento dentro da web. O front-end developer, que é o cara que trabalhava principalmente com HTML, CSS, JavaScript,
preocupação dele era criar aquela cara que funcionasse em todos os navegadores, que funcionasse em todos os tamanhos de tela, e ele não se preocupava com o que vai acontecer lá atrás. Então, olha, vamos imaginar assim, né? Um Facebook. Eu vou fazer um post, a pessoa vai postar. Minha preocupação com o front-end é abrir a janelinha para o cara pôr a foto, para o cara escrever o que ele quer aqui, mas o que vai acontecer lá para isso publicar não é problema meu. E nem como carregar a foto, por exemplo. Alguém tem que criar um programa que carregue o que o usuário possa carregar a foto para aparecer aqui para mim. Eu não faço essa parte, então eu crio só o visual. A pessoa que faz a programação lá atrás, que vai pegar aquele post, vai guardar, vai armazenar, vai fazer aparecer no teu timeline, que vai ter o programa que vai pedir para você dar a foto, para ele carregar a foto, para poder disponibilizar, é o programador back-end, tá? Esse trabalha com várias linguagens, mas ele sempre vai ter uma linguagem que ele vai usar, tá? Então é Python, PHP, Ruby, Java, hoje tem a Go, você trabalha com C Sharp, você trabalha hoje até com o próprio JavaScript, mas o que acontece? É uma linguagem, né? É o PHP, PHP, você faz tudo em PHP. Dá para fazer com linguagens diferentes, mas é muito usual, tá? Não no sentido de um programa ali, tá? É na parte de serviços web que você pode ter serviços feitos em outras linguagens. Então, tem essas duas vertentes. A minha preocupação, pô, o front-end, ele tem que atender, tem que ajustar muita coisa. Então, o que foi feito? Alguém começou a falar assim, vamos criar um conjunto de ferramentas, os chamados frameworks, para ajudar esses caras a estar desenvolvendo. Vamos pensar nisso. Então, o primeiro cara que criou um conjunto de ferramentas para ajudar na dinâmica da página foi um grupo que criou uma biblioteca de JavaScript, tá? Que é o jQuery. Então, eu quero fazer o botão mudar de comportamento, eu quero fazer a minha imagem aumentar e diminuir. Tudo isso é JavaScript, tá? Pelo menos na época inicial, tá? Hoje a gente consegue fazer muita coisa também em CSS. Aí você pega e começou a fazer isso com JavaScript. Só que não foi o suficiente. Então alguém falou assim, que eu quero criar algo que a pessoa chegue e desenvolva, monte, prepare, o HTML e o CSS seja fácil adaptar para diferentes telas, diferentes navegadores. E quem pensou nisso foi a turma que criou o Twitter. Então eles criaram um framework, né, esse ferramenta, esse conjunto, que a gente na época chamou de Twitter Bootstrap. Então, eles criaram uma ferramenta HTML e CSS que usava como base o jQuery. Então, toda a parte de dinâmica ele usava o jQuery. Atualmente, o Bootstrap, na versão mais nova dele, ele está começando a abandonar o jQuery e está utilizando ele mesmo, sua própria biblioteca. Tá? Então, o pessoal do Twitter criou esse framework, que ficou inicialmente conhecido como Twitter Bootstrap. Depois a turma do Twitter saiu, né, foi desmembrado, né, o Twitter dele, então ele ficou só como Bootstrap. E ele é um dos frameworks, tá? Tem vários, tem o Foundation, tem o Materialize, e aí vocês vão achar diversos, inclusive o pessoal do jQuery criou uma ferramenta parecida para ser utilizada, tá? Para desenvolver essa parte. Dando um spoilerzinho aqui, em LDW a gente vai aprender Bootstrap. Eu vou ensinar Bootstrap para vocês, tá? No primeiro semestre nosso de aulas, nós vamos aprender a mexer com o Bootstrap. Só que o que acontece? A Facebook, ele começou com Bootstrap, mas ele achou que não era suficiente. E ele falou assim, eu preciso criar algo mais dinâmico que eu possa gerar as minhas páginas com mais coisa, diferente do resto. Então o Bootstrap criou o React.js. Então quem criou o React.js foi o Facebook.
Só que ele é um projeto open source, tá? Se vocês quiserem ir lá no GitHub, ah, eu até esqueci de citar nele, lá no outro slide tinha o desenho do GitHub. Vocês vão aprender a mexer com ele na disciplina de projetos. Ele é um repositório de dados, tá? Repositório de código. E a gente usa muito isso para trabalhar em equipe. O React está lá no Git. Então, se você tiver conta no GitHub, você for lá e pesquisar, você vai ter todo o código do React. E se você quiser, você pode até pedir para participar do projeto e desenvolver coisas para ele, e ajudar, e virou um sistema da comunidade. Do React, que era para criar páginas, surgiu o React Native, que é para criar soluções mobile, tá? Então foi uma sequência. Então ele nasceu com o Face. O Face usou o Bootstrap, passou para o Foundation, que o Foundation ele tem uma visão diferente, tá? O Bootstrap ele tem uma visão, você começa desenvolvendo para desktop e daí você vai ajustando para chegar no mobile. O Foundation ele tem uma outra pegada que a gente chama Mobile First. Você começa pensando no desenvolvimento mobile e depois você vai ajustando a página para o desktop, é o inverso. Então o Face, como muita gente começou a ter Smart, ele mudou essa visão. Então aí ele criou o React, tá? Então o React nasceu com o pessoal do Face, ele usa JavaScript como base, ok? Então eu trabalho com ele em JavaScript e a solução é feita dessa forma, tá? Atualmente, o que nós usamos em conjunto com o React? O Node.js, a gente trabalhar com o React, a gente tem que ter um Node.js instalado. Inclusive, para usar na máquina, é ele que acaba rodando para você, tá? É interessante o seguinte, tá, gente? Vocês vão ver quando a gente entrar no ES6. JavaScript puro, o conceito puro dele, a forma como ele foi criado, ele roda só no navegador, não tem dor de cabeça nenhuma. Quando eu entro para o ES6, né, que tem alguma sintaxe nova e recursos mais novos, se eu tentar rodar só igual vocês aprenderam lá no primeiro ano, né, clica na página HTML, ele aparece para você no navegador, muitas vezes não vai funcionar. Por quê? Porque ele tem alguns recursos que ele precisa estar sendo utilizado através do servidor, tá? Se der tempo, depois eu abro, eu tenho um visual de uma página que o cara criou dessa forma. Você não consegue ver a página porque se eu clicar dessa forma, né, só clicando para abrir, porque a hora que ele chama no navegador, ele faz uma contagem de entrada na página e para, porque tem recursos JavaScript, que aí já de ES6, que daí ele não consegue rodar dessa forma, tá? É interessante. E ele também usa bastante o Yarn para poder trabalhar com o React. Então, você acaba aprendendo a mexer de leve em cada um deles, tá? Então, seria isso para mostrar para vocês o que eu estou falando. Isso aqui é uma réplica da urna eletrônica. Em LDW nós vamos fazer isso, tá? Isso é um recurso que eu uso lá. Isso aqui está feito em JavaScript. O visual é HTML, mas todo o conteúdo, tudo que está sendo feito aqui está sendo feito em JavaScript. Então eu vou lá, escolho o meu candidato, por exemplo, a vereador. Ele vem, traz, tudo isso aqui foi montado em JavaScript, tá? Ele mostra a informação. Não é esse cara, eu posso corrigir. Deixa eu lembrar, eu acho que o outro é esse cara aqui. Olha lá, aparece. Se eu quiser confirmar, ele vai pedir o meu candidato a prefeito. Se eu escolher meu candidato a prefeito, ele passa o meu candidato a prefeito e vice-prefeito. Eu posso confirmar. Aí ele termina. A gente não fez o sonzinho. Eu posso fazer voto em branco, olha lá, voto em branco, confirma, ele vai para o outro. Eu posso pôr um número qualquer e acertei um que existe. Posso pedir para corrigir. Eu posso pôr voto nulo, confirmar, ele também aceita e termina. Nós fizemos aqui, a gente monta uma forma como a urna trabalha, tá? Ah, não é esse. É esse.
Esse aqui é o código da urna, não vou entrar em detalhes. Esse aqui é o HTML. Para vocês terem uma noção, eu só tenho divs aqui montadas, tá? O código que faz funcionar mesmo é esse cara aqui, que isso aqui é JavaScript, tá? Não é muito não, ele é até pequenininho. Não dá 150 linhas com espaços. Ah, não tem que ter medo não, cara, é tranquilão. Vocês vão ver. Esse projeto aqui da urna é muito legal. A gente desenvolveu no semestre passado, tá? Esse projetinho da urna é bem bacana. Vocês vão ver. Não é o primeiro, né? A gente vai ver primeiro os conceitos da linguagem, mas é bem interessante. Isso aqui para ver o JavaScript padrão. Esse aqui é um React, tá? Esse aqui é um React. Eu montei uma página, então ele tem lá cabeçalho, rodapé, corpo da página, com blocos aqui, com texto e imagens. Uma coisa muito simples, esse aqui é um teste que é uma inicial que a gente brinca. Esse aqui é o React. Ele está rodando aqui, ó, tá vendo? Eu usei o earm para poder rodar, eu preciso startar ele. Isso a gente vai aprender depois. Olha lá, Node, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para vocês lerem, né? Tem Node aqui. O que acontece? A página, o que que é a página? É isso aqui, ó. Vocês verem como o negócio é bem maluco. Minha página HTML não tem nada, só tem uma div. Tudo é montado pelo React. Então a gente vai desenvolver e o React enxerta tudo aí dentro, tá? Então a página HTML é isso aqui. E ele transforma nisso aqui que vocês estão vendo. Tá? Lógico, isso aqui está muito simples. Eu posso criar páginas extremamente avançadas e complexas aí. Tá? Pra vocês terem uma noção, se bem que ele não é React. Tá? Isso aqui é JavaScript. Não, aqui é React. Quer ver? Ó? Isso aqui foi montado em React. Isso aqui é a página, esse aqui é um dos cursos que eu tenho. Isso aqui é montado em React, tá? Então, tudo que você for pegar por aqui, ele é feito em React, tá? Isso aqui é React. E ele tá, inclusive, o back-end dele é feito em React, tá? Então ele usa Node. Eu tenho uma ferramenta aqui que mostra, ó, não sei se vai dar para vocês verem, não tenho uma ferramenta de zoom aqui, mas bem no cantinho aqui em cima, eu acho que dá para vocês enxergarem, tem uma coisinha azul. Estou apontando para ela, tá vendo? Ó? Ele é um aplicativo, um add-on que eu ponho que ele me indica quando o cara tem React na página. Tá azulzinho, tem React aqui rodando. E eu tenho um outro que me diz todo o que o cara tem. Aí ele tem o Zendesk como CMS, ele está usando algum recurso de CMS, olha lá. Next.js é o server, ele é baseado em Node, tá? E olha lá, JavaScript Libraries React. Lá depois o Web Frameworks aqui, Next.js. O Next é um complemento que você usa, um framework baseado no Node, tá? Então você gera isso lá no servidor para poder rodar tudo em JavaScript. Tá? É bem maluca a ideia. Ok? Isso aqui, esse é um que eu sei que está em React, tá? Os outros eu não sei, então não vou nem falar para vocês qual que é. A gente pode até, usando esse cara aqui, eu consigo saber o Appalizer, eu sei o que ele tem, né, de recurso, mas esse eu sei que foi montado. Foi interessante que, inclusive, na época que ele montou, uh, o, quando ele montou, ele dá um curso básico desse grupo, do pessoal que ele dava um curso chamado de PHP do zero ao profissional. E aí o pessoal ficou revoltado porque ele não usou PHP para montar a plataforma dele, né? Aí ele até fez uma live para explicar por que que ele fez e tal. Mas aqui tem um negócio bem interessante. Por que que normalmente a pessoa, quando ele cria React, ele tem hoje jogado esse Next lá no servidor, tá?
Porque vocês viram que a minha página é só uma div, ela não tem nada. Então, quando você faz uma busca no Google, muitas coisas que o Google faz quando ele busca, além dos meta tags, vocês devem lembrar isso de HTML, além dos meta tags que ele busca, ele pega o conteúdo da página para saber se o que você está buscando tem a ver com a sua página. E quando eu faço em React só para o lado cliente, a página não tem nada, ela só vai ter quando chegar no navegador do cliente, o Google não acha conteúdo. Então, o pessoal que trabalha com React tem feito um pré-processamento, ele usa o Next para montar a página no servidor, ela fica montada no servidor para as ferramentas de busca do Google localizar conteúdo dentro dela, né? Mas isso é uma coisa de implementação, é só uma curiosidade aí para vocês, tá? Então, a, a brincadeira fica nesse sentido, ok? É, essa é uma apresentação geral aqui do que nós vamos estar vendo, tá? Ai, é muita coisa, não precisa se assustar não, isso a gente vai aprendendo devagar, vocês vão ver, é uma coisa... Eu adoro programação, então para mim isso aqui é muito legal, tá? Vou abrir aqui para quem quiser perguntar alguma coisa, para o professor Ítalo se manifestar. Depois a gente vai estar disponibilizando algumas aulas básicas do JavaScript, a gente começar a aprender o JavaScript, tá? Aí também eu vou liberar aqui para o professor Ítalo, se ele quiser fazer uma demonstração do JavaScript, parte inicial, alguma coisa nesse sentido, tá? Então tá aberto aí para vocês, professor Ítalo aí se quiser já fazer alguma, mostrar alguma coisa para eles. Eu Bom, não... pessoal, vamos lá. Eu vou deixar para mostrar a parte de JavaScript inicial, mas nas questões das videoaulas que já estão, o material já está todo gravado, né? Então, só entrei aqui para dizer para você que realmente não é uma coisa para se assustar, né? Porque a gente vai começar primeiramente com o JavaScript básico, né? Muito básico mesmo, aquele nosso, como é a sintaxe, é, título de decisão, de repetição, né? E aí o básico mesmo depois vai passar para o ECMAScript 6, né? O ES6, e só daí que a gente vai partir para o React, certo? A gente não vai partir para o React logo de cara, não, certo? Então, como o material de JavaScript ele já está pronto, né? Hoje mesmo eu posso disponibilizar lá para vocês, né? Vou colocar também como para aqueles que não têm computador, né? Como fazer no celular, né? Rodar lá as aplicações em JavaScript e tal. E aí o que eu posso mostrar para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, cadê? Mostrar aqui uma tela rapidamente. Mostrar aqui a minha tela, certo? É só rapidinho aqui, ó. O que eu vou mostrar para você é que tá, eu meio que montei aqui uma apostila, certo? De JavaScript. Então, é, eu vou estar lançando o material em videoaulas, mas também vou estar colocando material em PDF, né, de JavaScript, com material impresso, né, para poder facilitar a vocês, né, a buscar aqui todos os conteúdos de JavaScript, né? Claro, aqueles que a gente vier trabalhando, certo? Não sei se vai dar tempo de dar isso tudo aqui, mas aqueles que a gente vier trabalhando, aí eu vou colocando lá também, junto com as videoaulas, certo? Para servir como material complementar para vocês virem a estudar, né? A questão do, do JavaScript, né? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu parar aqui a apresentação, né? Então, não vou iniciar nada, por ser uma aula de apresentação, né? Nenhuma parte de codificação e tal.
E para deixar mais vocês calmos mesmo, que a gente vai ver tudo passo a passo, né? Desde o básico até chegar a essa loucura aí que é o React, né? Que o professor Denis mostrou, né? Vai ser passo a passo e pouquinho a pouquinho, certo? Não precisa se assustar muito, não. E aí, professor Denis, vai mostrar mais alguma coisa da disciplina? Ó, o que a gente precisava mostrar para vocês inicialmente é isso, tá? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, tá, gente? É, uma coisa, eu gosto muito de trabalhar com um projeto. Vocês viram, tem o projeto da urna, aquela página, ali é uma página inicial, depois eu tenho um outro que é uma página mais completa em React, que é os nossos primeiros passos. Se for possível a gente conseguir ter laboratório, porque como nem todo, o React ainda dá até para conseguir você, de certa forma, utilizar ah, no celular. É meio complicadinho, mas até dá. Mas o React Native não, porque não tem como a gente ainda desenvolver para celular no celular. Não criaram uma ferramenta nesse sentido ainda. Se a gente tiver pelo menos liberar os laboratórios, a gente vai conseguir para o React Native. Então também eu gosto de trabalhar sempre com projetinhos. Então a gente vai aprender desenvolvendo alguma solução e a gente vai criar uma solução ah, mobile, tá? Eu gosto muito de trabalhar assim. Por quê? Vocês, além de estar aprendendo, vocês começam a ver algo final e também começam a perceber como vai acontecer lá fora. Vocês têm uma noção, eu não consegui terminar com a turma anterior, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu estava montando com eles, a gente estava fazendo um projeto. Aliás, tem inclusive aluno que se formou e está cobrando, eu tenho que terminar as gravações e disponibilizar. A gente estava montando um, um programa, né, uma página em JavaScript, tá, que ela simulava um carrinho de compras. E então você fazia, você selecionava o que você vai comprar, ele abria uma janelinha para você fazer as escolhas, aparecia o carrinho, mas só tinha a parte front-end. Pra vocês terem uma noção, a quantidade de coisa que envolvia o CSS, o JavaScript até que pequeno, o CSS chega a ter quase 400 linhas, de tanta coisa que a gente faz. Só que assim, eu vejo assim, alguns alunos se assustam e falam assim, cara, muita linha de código. O problema não é a linha de código, o problema não é nem a quantidade, tá? A questão é que como você começa a ter que ter muito recurso, fazer muito ajuste, você acaba tendo que escrever mais código, né? Então acaba nos programas finais que você vai pôr, você vai disponibilizar, eles acabam sendo mais longos, tá? Ah, dentro dos programas que eu comentei com vocês que eu escrevi, eu tenho programas lá que passam de 300 mil linhas de código, de tanta coisa que você tinha, janelas e recursos e coisas que tinham que acontecer. Isso é muito normal em programas profissionais, tá? Então é legal trabalhar com projeto para vocês enxergarem isso. Mas você não vai isso né? Você não sai do zero para 1 milhão de linhas, né? Você vai aprendendo. Mas é legal vocês verem dentro do conceito de projeto, também para não ficar acostumado à solução do tipo é, probleminha de algoritmo, né? Um, um problema que você escreve um código de 10, 15 linhas e resolve. Profissionalmente nem sempre é isso. Isso faz parte ou vai estar até dentro de um contexto muito maior. Então a gente vai escrevendo. Ah, atualmente eu não sei, tá? Eles pararam de publicar, mas o Windows 2000, se eu não me falha a memória, para vocês terem uma noção, ele tinha 2 milhões de linhas de código, programas, né, de 2 milhões de linhas. Lógico, ninguém sentou e escreveu 2 milhões de linhas de uma vez, né? Aquilo o cara vai escrevendo, é uma equipe, cada um escreve um pedaço e tudo mais. Mas os programas profissionais, eles são bem mais programas, né? Você escreve muito mais do que às vezes vocês estão acostumados a ver. Por isso
que é interessante o, o, você trabalhar direto com o projeto. Olha, o erro, cara, como você não escreve o programa direto, né, Vinícius? Você vai escrevendo pedaços, você testa esses pedaços. Atualmente eu trabalhei com isso, tá? Atualmente existe uma técnica de desenvolvimento chamada TDD, tá? Test Driving Developer. Eu desenvolvo primeiro o teste que eu quero fazer no meu trecho de código. Lembrando, você nunca escreve o código de forma ah, completa, né, inteiro. Você escreve pedaços, você escreve módulos, né? Eu crio funções, né? Vocês já viram Python no semestre passado, então eu crio funções. Eu crio uma função para fazer tal coisa. Então você primeiro escreve, codifica o teste para aquela função, tudo que aquela função tem que te fazer. Se eu mandar isso para ela, qual é o retorno? Se eu fizer isso com ela, qual é o retorno dela? Se eu, todo o comportamento que ela tem que ter. Você escreve primeiro o teste, depois você escreve a função e tenta fazer ela passar nos testes. Se ela passar por todos os testes, a função está igual, tá legal. E aí o que acontece? Cada vez que você vai desenvolvendo o programa, ele tem que passar em todos os testes que você já fez. Se em algum momento do teu programa você fizer algo e ele não passar em um dos testes, aquela última mudança ocasionou um erro nas funções que não está respondendo. Aí você vai buscar a correção. Então fica até mais fácil procurar erro. Só que aí você escreve a taxa média é de uma linha, 1,7 linhas a 2 linhas de código de teste para cada código do projeto específico. Você vai falar, cara, eu vou programar mais para teste do que para o programa em si. Na verdade é. Só que qual o resultado final? Quando eu passo o meu programa no final do tudo e ele passou em todos os testes, eu tenho certeza que dentro do que foi esperado, o meu programa está sem erro, né? Então, lógico, bugs free, tá? Erros, programa sem código, sem erro nenhum é ilusório, porque o meu programa pode ter erro não de programação, mas da ferramenta que eu estou usando. Tá? Para vocês entenderem, terem uma ideia disso, um programa uma vez que eu escrevi, ele usava a mesma rotina para filtrar um relatório. Daí, a gente percebeu que os primeiros filtros, as primeiras coisas que a gente fazia, funcionava muito bem. E aí a próxima não dava erro, mas todos usavam a mesma rotina. Era um erro da ferramenta, que a gente chamava de compilador, quando eu recompilei o programa para o erro. Então, às vezes, é algum problema de erro que não é do seu programa, na verdade, é de ferramentas que você usa. Outra coisa para vocês verem, né? Uh, um software de desenho chamado AutoCAD, o pessoal de engenharia usa muito. Teve uma época que começou a dar uns erros de cálculo nele. Só que ele foi descobrir que o erro não era do AutoCAD, era um erro na rotina de conta do processador Intel, um modelo do processador Intel que eles tinham lançado. Aí eles tiveram que criar um recurso, um artifício que a pessoa instalava para que o processador não cometesse aquele erro. Então, às vezes o erro não é o teu programa, né? É onde está rodando, um erro de navegador, coisas desse tipo, tá? Mas é interessante. Programas profissionais são programas que sempre carregam uma certa quantidade de linhas de código. Mesmo web, tá? Uma página web muito bem montada, uma página web que você tem aquela, se a tal da landing page, aquela página compridona, bonita, essas páginas normalmente ela tem uma quantidade de HTML e CSS bem grande, tá? Gente, basicamente é essa a nossa primeira aula, é mais para vocês entenderem o que a gente vai trabalhar. Como eu disse, a gente vai trabalhar mais de forma assíncrona, vai ter as aulas na plataforma, a gente vai estar atendendo vocês pelo grupo do WhatsApp ou por aulas que a gente sempre vai fazer, 1 ou 2 aulas a gente fica disponível aqui para sanar erros, tá? Então é assim que vai estar acontecendo. Então, de novo, aqui eu vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tiver uma curiosidade, tá aberto aí para vocês estarem perguntando. E aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se estiver tudo ok, a gente pode já estar encerrando. Então,
palavra aí com vocês. Tudo ok? Ninguém tem uma curiosidade, ninguém tem uma dúvida para perguntar. Se tá tudo de boa, né? As dúvidas vão começar quando a gente começar a programar, né? Software vai, ó, na aula inicial do professor Ítalo que ele já gravou, para quem vai estar usando o celular, ele vai dizer qual vai estar usando, tá? Para quem tem computador, qualquer sistema, qualquer editor de texto, tá? Eu costumo usar o Visual Code. Eu gosto muito do Visual Code para trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, essas coisas todas, tá? Aí quando eu trabalho com Python, já prefiro o PyCharm, Java eu uso o IntelliJ. Então, assim, o Visual Code faz tudo, mas eu prefiro trabalhar com coisas mais isoladas nesse sentido por causa dos ambientes específicos, tá? Mas eu uso o Visual Code. Tem gente que usa o Sublime Test, também é uma ferramenta, todos eles são gratuitos, tá? O Sublime Test é uma ferramenta muito boa. Tem o Brackets, que também roda legal para HTML, CSS, JavaScript, no nosso caso. Tá? Então, qualquer uma delas. Quem faz a comunicação, na verdade, assim, Gilberto, o que acontece? Eu desenvolvo a, a, o meu front-end, né, aquilo que precisa, e sirvo para o cara que vai fazer back. Então ele pega, por exemplo, você faz lá, você já viram HTML, então é mais fácil falar assim, falar com você. Você faz aquele form, né? Então, vamos pensar assim, um cadastro do usuário. O cara do back fala para mim, olha, eu preciso na página um cadastro do usuário com esses dados. Eu monto o visual, deixo bonitão, validando, eu pergunto para ele, por exemplo, se ele tem algum tipo de validação que ele precisa. Eu faço aquilo que pode ser feito dentro do front-end, né? O usuário vai preencher os dados, eu vou validar, por exemplo, características de e-mail, algumas informações você valida, e isso preparado você passa para o back. Aí o back recebe, então não tem, a comunicação é feita dessa forma. Eu passo para ele, eu sei o que ele pede, o que ele precisa, eu monto aqui e passo para ele. Ele vai receber, tá? Aí a gente usa os métodos HTML. Vocês vão ver isso quando vocês trabalham com Python e o Django, que é uma ferramenta back-end. No front, eu preparo tudo, você fala que você precisa isso pelo método get, o método post. Eu ponho esse comando lá no meu front-end, passo, você recebe tudo aquilo e aí você vai processar. Se eu tenho algo que você tem que me dar, então vamos imaginar, né? Quando você entra num e-commerce, ele aparece os últimos produtos cadastrados ou os produtos mais vendidos. Aí eu peço para você, olha, eu preciso de uma lista, lá para o cara do back-end, eu preciso de uma lista de produtos, e aí ele me manda essa lista de produtos. Normalmente essa trâmite, tá? É feito usando uma formatação chamada JSON. Tá? É um formato de dados que a gente recebe, a gente pega esse formato de dados, o JavaScript lê isso, ele joga dentro de um array, e aí eu trabalho e manipulo isso, daí eu pego esses dados e ponho na página, né? Então, não é uma coisa assim muito absurda, não. Você faz isso. Só que tem um detalhe bem interessante. Muitas vezes o back e o front não se comunicam muito bem ou tem problema nessa. Então criaram uma nova figura hoje chamado Full Stack. Se alguém já ouviu falar, desenvolvedor Full Stack. É o desenvolvedor que manja de front e manja de back. Como sempre, gente, a ideia deste cara é ele ajudar
na intermediação dos dois. Como eu entendo de full, de front, entendo de back, eu sei a dificuldade dos dois. Então, no projeto, eu auxilio essa comunicação. Só que aí o pessoal tem feito o quê? Para que eu vou contratar um front e um back se eu posso contratar um full e o cara faz tudo? Não era essa a ideia, mas é isso que está acontecendo no mercado. E tem uma figurinha nova surgindo. é, Eu cheguei a ver para fazer o curso, mas eu achei um pouco salgado na época. Na época que eu falo é agora, recentemente, tá? Eu achei um pouquinho salgado, mas ainda tá na minha lista de próximo. Eu tenho muito curso para terminar de aperfeiçoamento. Eu botei no meu minha lista que até o meio do ano eu vou estar terminando todos esses cursos. Por isso que eu diminui meus jogos agora, né? Vou estar terminando todos esses cursos e aí eu vou poder pensar nesse outro cara que é o Full Cycle Developer. A gente fala front e back. Beleza, eu desenvolvi isso, mas eu preciso fazer o que a gente chama de deploy, que é pôr lá onde vai estar rodando. E muitas vezes nenhum dos dois entende do deploy. O full cycle é um cara que entende desde o conversa com o usuário, front, back e deploy. Pegar isso e pôr para ser usado, colocar na internet, porque hoje não é só provimento, né? Não é só chegar e ir lá num lugar que hospeda, tipo Hostinger, Hostgator e etc. O pessoal tem usado muito o que a gente chama de container. Então você tem Docker, Kubernetes, são várias ferramentas que você usa para pegar aquela tua solução web e jogar na internet. E eles querem um profissional que faça isso, mas que entenda do resto. Então é o tal do Full Cycle Developer. Quem começou com essa brincadeira foi a Netflix. E isso pegou. Então você tem começado a preparar os profissionais de desenvolvimento. Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso, não, tá? Você ainda vai ter o front-end, você ainda vai ter o back-end, você ainda vai ter o full stack e você vai ter o full cycle developer, que é o cara que faz todas essas etapas e ainda faz o deploy, pega a ferramenta depois de montada e joga através de Docker ou através de Kubernetes, joga para um servidor específico para ele estar rodando, para estar servindo, né? Para as pessoas estarem usando. Entendeu? É um negócio bacana, gente. A área é enorme. Você vai falar assim, professor, eu não gosto de programar. Mas se você gosta de projetar, ter ideia, você vira um web designer. É aquele cara que chega e fala assim, ó, vamos montar uma página deste jeito. E aí você, como front-end, por exemplo, você vai pegar aquilo que o cara quer e ir criando e desenvolvendo e montando dessa forma. E aí o cara vai enxergar a página do jeito que o web designer definiu. E aí você começa a criar, o front-end faz isso, aí o back-end vai pegar e vai dar os recursos que precisa quando a página tem que ter dinâmica, tá? Quando a página não tem dinâmica, a página não tem que guardar nada no banco, não tem que ficar trazendo nada, não tem que ter back-end. Ele vai ter back-end quando precisa essa interação, né? Então aí você vai ter os dois. Legal? E apimentando, atualmente você tem a página, que tem um front, tem um back, principalmente se a gente falar em e-commerce. E ainda tem a app, que o cara vai ter o aplicativo para fazer, que vai buscar informação do back-end que o cara criou lá para a página. Olha a ligação já. Então, eu faço back, que vai servir um front-end web, e vai também ter dados para um app que vai estar rodando no celular da pessoa. Celular não tem banco, tá? Eu não instalo, se eu não põe banco de dados no celular, se eu não guarda dados dentro do celular no sentido de dados do e-commerce, ele vai buscar na nuvem, né? Ele vai buscar lá na internet. O máximo que você põe aqui são alguns dados básicos para o cara de informação, mas você não. Então, se eu pego um app de e-commerce, ele não pega aqui no celular os dados, ele vai buscar na nuvem. Então, se eu peguei uma loja, vou atender, vou desenvolver a parte web dela, vou desenvolver todo
o e-commerce lá, o front-end, o back-end, você desenvolve um app. O back-end também serve para ele. Aí você usa outros recursos que a gente chama de web services ou REST, tá? RESTful. São pequenos módulos que você cria que fica rodando só esse módulo na internet que ele serve tanto back ou app ou alguma outra coisa nesse sentido. Tá? O negócio é bacana, mas tem bastante nichos que você pode estar trabalhando. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se tiver tudo legal, a gente pode dar para encerrado. Tá? Vocês podem aproveitar aí o restinho do tempo aí. Eu sei que vocês têm aula mais à tarde. Tá? Bom final de semana aí para vocês e bom retorno, né, pro instituto, tá? Qualquer dúvida, a gente está lá no grupo, podem mandar mensagens, tá? A gente vai estar sempre que possível lá interagindo com vocês, tá? Então, tudo de bom aí para vocês, tá? E bom restinho de dia e bom final de semana. Forma de avaliação, Beatriz. Normalmente a gente faz o seguinte, como nós temos que ter, inclusive por presença são atividades, a gente tem algumas atividades que a gente deixa, principalmente questionários para ser feito pelo ECAD, que é mais rápido, vocês fazem e já vem tudo, tá? E a gente vai ter, inicialmente são esses questionários que vão estar valendo nota, tá? Se a gente fizer alguma atividade, por exemplo, que é só uma atividade para vocês treinarem, a gente já avisa, ó, essa não é avaliativa, e aí eu disponibilizo o gabarito para vocês saberem se está tudo correto, se vocês fizeram de acordo, tá, a atividade. Se for para nota, a gente avisa, ó, vai ter um questionário para avaliação. Então, basicamente são esses questionários. A gente não costuma dar, pelo menos a gente não usou semestre passado, provas no sentido de você ter aquele momento de estar desenvolvendo código, tá? Por que isso? Para não dificultar o pessoal que está trabalhando com o celular. Porque se eu desenvolvo uma prova para você ter que fazer todo um código, de repente isso para celular fica mais complicado. Então a gente optou para o formato de perguntas e respostas, até algumas coisas práticas no sentido, ó, eu tenho esse código, o que que falta aqui? Eu tenho esse código, qual a resposta dele? Então você acaba fazendo algo prático, mas sem ter que ficar sentado e codificando, tá legal? Gilberto, prova em grupo, cara. Vou ser muito honesto contigo. Eu já fui aluno, tá? E eu sei que também vai acontecer o quê? Você vai fazer prova em grupo para o pessoal codificar, vai acontecer em boa parte dos casos que um vai fazer, ou alguns vão fazer, e alguém ou vários vão levar sem ter feito, tá? Não quer dizer que 100% também que quando eu der questionário que isso não vai acontecer, que eu sei que acaba acontecendo, tá? Mas acaba não sendo efetivo. Então a gente prefere fazer dessa forma, tá? Vocês acham que dão nó na gente, mas não dão nó não, tá? Eu sei todas as artimanhas. Como meu velho pai dizia, a faculdade, o cursinho que vocês estão querendo fazer de malandragem, eu já fui expulso lá um monte de vezes. Então, assim, a gente até sabe. Aí você vai falar assim, ai, por que que vocês não fazem nada? Cara, a nossa aula é prática, né? Eu estou ensinando vocês algo que vocês vão usar para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é cruel, o mercado de trabalho não perdoa. E o que que vai acontecer? Quando você chegar a fazer lá, o cara vai te dar vai sentar, vai te dar uma folha de papel e vai falar assim: olha, programa isso para mim na folha, tá? Você não vai ter ferramenta, você não vai abrir teu notebook e não vai sair desenvolvendo. Então, se você não tiver o conhecimento, você não passa. Ou ele pode até falar para você, faz isso, é um negócio que se você não manjar, nem Stack Overflow vai te ajudar, porque depois ele vai pegar o teu código e vai falar assim, por que que você deu essa solução? Por que que você fez isso?
Não é só faz para mim e me fala, não. Ele faz, você foi, levou. Ô, legal, cara, gostei da tua solução. Por que que você fez isso? Por que que você fez dessa maneira e não daquela? Então o mercado não perdoa, tá? Então eu tenho uma filosofia atualmente. Quem está afim de aprender, cara, vocês vão ter tudo comigo. Não estou afim, não posso fazer nada. Mas eu também não vou ficar pagiando. Eu acho que cada um sabe, né? Vocês estão no terceiro ano, né? Então não. O stack é legal, Gilberto. Você falar assim, ah, você programa sem consultar, eu vou estar mentindo. Muitas vezes você está fazendo uma programação aqui, você está fazendo um negócio, você bate, cara, como é que eu vou resolver isso que está difícil? O que fica muito para gente, que é o que as empresas depois vão te questionar, é a lógica, tá? Às vezes você procura muito o quê? A, a solução naquela determinada linguagem, como resolver aquele problema em determinada linguagem. Isso é muito comum. Stack é muito bacana, eu também uso. Entre outros, né? Ana, bom final de semana para você também. Boa tarde, Gilberto. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Beleza. Aí, Ítalo, brigadão. Opa, de nada. Sim, Nunes, só mais uma coisa, né? Depois, se puder, só me passa aquela relação de